Graça e paz, queridos, amém? Muito bom estarmos juntos, como disse pela manhã, um privilégio de Deus para nós conhecermos essa igreja, dividirmos juntos a alegria de servir a Deus de todo o coração. Deus do céu nos deu o maior de todos os privilégios. O Senhor nos dá o privilégio de sermos seus filhos, e Ele nos chama para sermos seus servos, e ao nos chamar, Ele nos habilita, Ele nos capacita com dons, para que nós possamos dedicar a nossa vida inteiramente a Ele, e para que nós possamos viver para o louvor da sua glória, deixando marcas preciosas por onde nós passarmos, de alguém que verdadeiramente conhece a Deus, tem o temor dele no coração e anda com Ele. Muito obrigado pelo convite, reverendo Célio, e conselho da igreja. Trago o abraço da igreja presbiteriana de São João da Boa Vista, tão pertinho aqui. E você é nosso convidado para passar por lá um domingo com a gente, para juntos adorarmos Jesus naquela igreja irmã. Então, lá você também será muito bem-vindo para servirmos e adorar Jesus. Antes da leitura das Escrituras, querido e querida irmã, eu quero pedir à igreja que anote um pedido de oração nosso. E naturalmente esse pedido de oração nosso é um pedido que também se estende a 36 outros irmãos queridos que cursam o CFM da APMT, o curso de formação missionária da nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Nós estamos ali nos preparando também para servirmos no campo de missões. Se Deus quiser, a partir do segundo semestre do ano que vem, nós já estaremos nos encaminhando para o campo. E esse ano é um ano de estágio missionário no mês de julho. Então, nós estaremos junto com outros 36 irmãos lá nos Andes peruanos, ajudando o reverendo Augusto Lisa e a Marta na plantação de uma nova igreja que eles estão iniciando pela nossa APMT, lá na cidade de Huancayo. E eu quero muito pedir que você coloque isso como tema das suas orações desde já, não apenas no mês de julho, quando nós estaremos no campo missionário lá junto com aqueles queridos irmãos, mas desde já que você esteja clamando a Deus por uma série de assuntos que nós precisamos, pela viagem, pela saúde, pelo sustento, a providência de Deus, pela transmissão da mensagem num outro idioma e, sobretudo, pelos relacionamentos, para que o Senhor nos dê o privilégio de cultivarmos relacionamentos saudáveis com gente que numa cidade de 460 mil habitantes precisa conhecer Jesus. Essa cidade é uma cidade que tem menos de 10% de evangélicos, a maioria deles pentecostais, e é uma cidade que precisa muito do Evangelho Salvador, da graça de Jesus. É onde o catolicismo romano impera e também o misticismo dos incas. Anote, por favor, esse pedido de oração em favor da nossa viagem missionária junto com a equipe da APMT no mês de julho. Deus seja louvado por isso. É muito bom saber que enquanto nós vamos, há irmãos segurando as cordas, como comumente nós usamos na terminologia missionária, nos sustentando com as suas orações. O que nos separará nessa distância enorme, em termos de quilômetros falando, que nos separará apenas uma oração. Você ora daqui e a bênção do Senhor é derramada lá também. Deus seja louvado por isso. Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Quero dividir com a igreja alguns versículos nessa noite tão preciosa. Profeta Daniel, capítulo 1, versículos 1 até o versículo de número 8, com ênfase no versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim, querido: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus.
Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Versículo 8, vamos juntos, queridos irmãos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Deixa sua Bíblia aberta, querido. Isso fará muito bem a você ao longo da mensagem, para consulta ao texto bíblico ora lido. Feche só os seus olhos. Vamos falar com o Pai do céu, Senhor de todas as luzes, o único que é capaz de fato de abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente e nos dar lições preciosas de vida, para que a nossa fé possa se alimentar cada vez mais da sua presença, da sua palavra, do seu Espírito, para que a gente tenha o fortalecimento necessário para viver a vida cristã com fidelidade a Deus num mundo tão conturbado como o nosso. Pai Santo, nós somos o teu povo e rebanho do teu pastoreio. Nós somos chamados e tomados pelas tuas poderosas mãos. Ninguém pode nos arrancar das tuas mãos poderosas. Deus amado, nessa hora bendita nós te adoramos pelo teu povo que se reúne aqui, que se reúne nos 4 cantos da terra, servindo, adorando o santo nome de Jesus, consagrando suas vidas ao Senhor e suplicando a Deus o perdão dos seus pecados e ao mesmo tempo santidade plena para uma vida que precisa marcar o mundo com o testemunho de fé no Senhor Jesus e proclamar a salvação unicamente pelo poder do sangue derramado na cruz. Te adoramos por Jesus Cristo nosso Senhor. Te louvamos porque Ele venceu a morte e nos dá essa vitória tão preciosa, assegurando para nós um lugar no céu, onde nós estaremos com Ele para todo sempre. Mas até lá, Senhor, o Senhor conta conosco sobre a face da terra, como teus filhos, como teus servos, como povo santo do Senhor, vivendo o Evangelho com vida santa e proclamando a tua palavra com ousadia e com muita coragem, para tornar Jesus Cristo conhecido de todos os pecadores, para que todos possam ouvir a boa nova da salvação. E o Senhor é quem vem salvando vidas através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus amado, aqui nós te adoramos por tudo quanto o Senhor fez em nós nesse culto. E agora nós suplicamos, abra, Senhor, o nosso entendimento. Ilumina com a luz do teu Espírito Santo, ó Deus, a nossa mente, para nós compreendermos as verdades da tua palavra. E aplica, Senhor, essa palavra ao nosso coração, para que não haja simplesmente informação, mas para que haja transformação vinda do trono da graça e da glória do nosso Deus e Pai, aquele que verdadeiramente é capaz de transformar vidas. Se o homem falar, simplesmente o homem falará, mas se o Senhor falar, grandes coisas podem acontecer no nosso coração, no meio do teu povo e a partir daqui na vida dessa cidade. Por isso, Deus, nos prostramos aos teus pés e dizemos, fala, Senhor, porque os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém e amém.
Querido, que Deus te abençoe nessa noite. Eu quero olhar para esse texto pensando nessa frase: fidelidade acima de tudo. E eu quero começar com uma ilustração de um certo coronel na época da escravidão em nosso Brasil, que tinha uma vasta extensão de terras, e ele também tinha muitos escravos, e à medida que os seus escravos iam trabalhando para ele ia prosperando, ele investia do seu lucro na compra de novas propriedades, e quanto mais ele investia e quanto mais ele tinha, mais escravos ele precisava comprar, até que um certo dia, precisando de muitos escravos a mais, ele chamou alguns dos homens da sua confiança e disse a eles: fiquei sabendo que vai chegar um navio de escravos lá no porto, e eu quero que vocês estejam lá amanhã bem cedo e separem alguns escravos, selecionem alguns escravos, porque eu vou chegar a uma determinada hora e eu quero que os escravos já estejam separados para que eu possa avaliá-los um por um, a fim de que eu possa efetivar a compra deles. E assim se deu. Na manhã do dia seguinte, os homens da sua confiança estavam lá e selecionaram uma série de escravos fortes, saudáveis, robustos, que eles entendiam que poderiam atender ao trabalho nas propriedades daquele senhor. E aquele senhor chega por volta das 10 horas da manhã, e agora então os escravos são colocados diante dele, e ele então vai olhar um por um, vai analisar de cima embaixo, de baixo em cima, e ele tem uma pergunta-chave para fazer a cada um deles. E a pergunta-chave daquele senhor de terras é a seguinte: escravo, o que você pode e sabe fazer melhor? E à medida que ele fazia essas perguntas, cada escravo dava a sua resposta. Eu sei carpir, na minha Minas Gerais é capinar. Eu sei capinar muito bem a roça. Eu sei cuidar muito bem do milho. Eu sei cuidar muito bem da lavoura de café. E outro dizia: eu sei cuidar muito bem do gado. E uma escrava dizia: eu posso ajudar muito bem a minha senhora. E assim por diante. Mas teve uma escrava que chamou-lhe a atenção sobremaneira. Quando ele chegou junto dela e olhou no fundo dos seus olhos e lhe disse: escrava, o que você pode fazer de melhor? Ela olhou para ele e disse assim: eu sei ser fiel ao meu Senhor. Eu posso ser fiel ao meu Senhor. Ele não titubeou. Os outros ele ainda tinha ouvido, mas não tinha selecionado. Aquela escrava ele separou de imediato. A sua palavra foi curta, foi objetiva, foi taxativa e revelou para ele que ele podia confiar nela. Eu sei ser fiel ao meu Senhor. Meus irmãos, nós abrimos a palavra de Deus hoje no livro de Daniel, e a palavra de Deus, na verdade, está repleta de homens e mulheres extremamente fiéis a Deus, gente com uma natureza pecadora como eu e como você, mas gente que sentiu e entendeu o toque da graça de Deus na sua vida, compreendeu o chamado para a salvação, para ser filho e servo de Jesus, e que tem dedicado a sua vida inteiramente a seguir e a servir a Jesus. Mas dentre tantas pessoas tremendas nas Escrituras, eu quero destacar com você hoje esses 4 homens, Daniel e os seus 3 amigos, e olhar um pouquinho para esse livro das Escrituras e para esses personagens, deixando com a igreja que nos recebe nessa noite essa reflexão sobre fidelidade acima de todas as coisas. Porque o livro de Daniel conta não apenas a história de 4 homens. O livro de Daniel conta a história do mover de Deus na vida dos seus servos, que aprenderam a viver para a glória de Deus, deixando um testemunho do Senhor aonde eles estiverem, independentemente das circunstâncias que lhes estejam acontecendo. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, queridos,
nós percebemos que o povo de Deus sempre viveu uma espiritualidade de altos e baixos. O povo de Deus vive uma espiritualidade bonita, digna de ser imitada. Ótimo, Deus está sendo louvado, adorado e servido por esse povo. Mas de repente o inimigo lança as suas setas, atira os seus dardos inflamados, e em vez do povo de Deus continuar olhando para o Senhor, o povo de Deus começa a olhar para o mundo, o povo de Deus começa a olhar para os atrativos dessa terra, dessa vida, e o povo de Deus começa a se afastar e se esquecer do Senhor. E em muitas dessas circunstâncias, Deus permitiu que o seu povo fosse parar no reino da escravidão, no cativeiro, para que ali ele pudesse, como escravo, servir e aprender algumas lições tremendas e se voltar outra vez para o Senhor. O livro de Daniel mostra um desses momentos. O livro de Daniel mostra um momento em que o rei da Babilônia, a Babilônia, ela dominou o mundo com um exército poderoso por um curto espaço de tempo, mas ela dominou. E nesse período de Daniel, o rei Nabucodonosor tem o exército mais temido daquele momento. E a palavra de Deus diz que ele está de olho no povo de Israel, e ele vem e invade a cidade de Jerusalém. Ele tem um objetivo no seu coração, ele tem um objetivo de separar jovens fortes e robustos para o seu exército, mas ele também quer levar aqueles jovens cultos, aqueles jovens sábios, aqueles jovens inteligentes e capacitados para grandes obras, a fim de usá-los para que o seu reino da Babilônia cresça ainda mais e se torne ainda mais temido. É mão de obra barata que ele tem, né, à sua disposição. E a Escritura Sagrada diz que dentre os moços que são separados para serem levados como mão de obra barata para servir ao rei Nabucodonosor na Babilônia, estão 4 grandes moços de Deus, 4 grandes jovens do Senhor. Fidelidade acima das nossas habilidades pessoais, ou das nossas habilidades naturais, como você preferir. A palavra de Deus diz que esses 4 moços eram jovens cultos, eles eram jovens estudados, eles tinham uma formação em nível superior, eles estudaram longamente na Universidade Federal da Palestina, UFP, e eles não apenas saíram com a graduação do bacharelado, neles já tinham um mestrado, e a palavra de Deus nos diz que eles eram doutores. Versículo 4 diz que eles eram doutos em ciência, diz que eles eram versados no conhecimento, eles eram filósofos, e diz também que eles tinham habilidades para discutir todos os temas da sua época. Portanto, eles tinham condições de debater quaisquer assuntos, qualquer temática daquele tempo, daquela atualidade. A Bíblia vai mostrar para a gente que esses moços são colocados entre os jovens que vão ser levados e são levados para a Babilônia. E quando eu falo em fidelidade a Deus, acima das nossas habilidades pessoais, eu preciso destacar com você, querido, que todo jovem que entra na universidade, para entrar lá não é nada fácil. Quantas vezes nós como igreja acompanhamos a nossa juventude? Eu oro anualmente pela minha moçada e sei do sacrifício deles, estudando com afinco dia e noite para conseguir chegar lá. É uma entrega completa por um sonho, para conseguir entrar. É uma alegria tremenda olhar lá o resultado na tela do computador, na tela do tablet ou do celular hoje, e se alegrar a ponto de chorar tremendamente de euforia diante de Deus e diante da família e dos amigos, porque lá está o seu nome como aprovado. Mas isso é só o começo. Ainda tem 4 anos, 5 anos pela frente para cumprir a primeira etapa, porque depois
hoje, nessa competitividade do mercado do nosso mundo, não se fica apenas no bacharelado. Vem uma pós-graduação, vem um mestrado, vem MBA, vem doutorado, vem pós-doutorado, e se não se entregar ao estudo cada vez mais, tem outro fazendo que pode vir a tomar o seu espaço. É assim no nosso mundo, é um mundo que oprime essa moçada toda. Esses moços eram moços que tinham sonhos, com toda certeza, como os nossos jovens hoje têm, de se formarem e, a partir da habilitação adquirida, entrarem para o mercado de trabalho, comprarem sua casa própria, o seu carro, investirem em mais estudos, ampliar sua esfera de conhecimento e poder contribuir para um mundo melhor. Com toda certeza, esses moços tinham grandes sonhos, grandes projetos, grandes objetivos. A palavra de Deus diz que eles acabam de se formar, e o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, e agora aqueles moços são levados para o reino da escravidão. A pergunta é: será que os seus sonhos todos estão frustrados? Eles têm que deixar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus objetivos para trás, todos os seus planos para trás, porque todos os seus anos de a busca de conhecimento e de cultura agora serão usados no trabalho de graça em favor do rei da Babilônia e para a prosperidade e crescimento do reino da Babilônia. Só que tem uma coisa que me chama muita atenção, queridos, aqui nesse texto, é que apesar de tudo isso acontecer na vida daqueles moços, em nenhum momento você os vê se queixando de Deus e se queixando contra Deus. Nada de queixa contra o Senhor. Sabe por quê? Aqueles moços tinham uma base de fé sólida, capaz de entender que Deus é Senhor da nossa vida, da nossa história, que Deus está no controle de todas as coisas, que mesmo que a gente não saiba o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está fazendo, e no final tudo vai redundar para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Então, esses moços, eles fazem simplesmente uma coisa: eles continuam se dedicando, trabalhando com afinco, se esmerando, dando de si o melhor a partir das suas habilidades pessoais, a partir das suas competências, das suas formações. Eles continuam fazendo tudo isso porque eles entenderam que as habilidades que Deus nos dá, apesar de abençoarem o mundo inteiro à nossa volta e tantas outras pessoas que a gente não conhece, em primeiro lugar, elas são para a glória de Deus. Eles aprenderam que nós nascemos, nos movemos e existimos primeiro para a glória do Senhor. Então, independentemente das circunstâncias que nos cercam, o que nós vamos fazer é para a honra e para a glória do nosso Deus. Querido, você precisa ter isso em mente nesse nosso mundo pós-moderno. O nosso mundo tecnicista nos ensina a cultivar um egoísmo tremendo. Nós queremos a formação, nós queremos um lugar ao sol, nós queremos adquirir uma série de recursos e de bens também. Nós queremos tudo para nós. Nem sempre quem nós somos dedicamos para a glória do Senhor, onde nós chegamos dedicamos a glória do Senhor, e nem sempre os nossos bens disponibilizamos para a glória do Senhor. A gente precisa entender que o que a gente é e o que a gente tem, nós só somos e só temos porque Deus nos permite isso. Então, antes de todas as coisas, a honra e a glória e o louvor para Ele. Deus permite que nós cresçamos aos olhos das pessoas em muitas circunstâncias, mas nós continuamos certos do Senhor. E a frase de João Batista precisa estar evidente na nossa fé diariamente: convém que Ele cresça e que eu diminua. Quanto mais você projetar Deus com a sua vida, com a sua fé e com o seu testemunho, muito mais você será um servo abençoado. Glória a Deus por isso, né? Fidelidade acima das nossas habilidades pessoais.
Segunda coisa que eu aprendo com esses moços, queridos, é fidelidade acima das grandes oportunidades. Fidelidade acima das grandes oportunidades. Eu vou dizer alguma coisa aqui que num primeiro momento pode não soar bem, ou pode até chocar. Talvez você não tenha pensado nisso pelo lado que eu vou falar. Mas considerando-se o reino da escravidão, aqueles jovens eram jovens privilegiados. Porque a Escritura Sagrada diz que quando eles chegaram e os testes foram feitos, e eles passaram pelos testes, e pelos testes eu vou falar, dos testes eu vou falar já já, mas quando eles passam pelos testes, eles são privilegiados, eles recebem a bênção do chamado para servir ao rei no próprio palácio. Então eles vão trabalhar lá dentro das quatro paredes do palácio, eles vão servir diretamente ao rei, eles estarão ali diariamente, ou vão servir nos estabelecimentos da realeza. Eles são moços privilegiados. Daniel alcançou um lugar, entre aspas, de glória aos olhos dos homens, lá no reino. Os seus amigos também foram pessoas que alcançaram um lugar ao sol no reino, apesar deles serem escravos, porque eles foram escolhidos para atenderem diariamente os negócios do rei Nabucodonosor, que a maioria dos escravos não tinha e nem teria nunca esse privilégio. Quem era Nabucodonosor? Só para a gente ter uma pequena ideia. Nabucodonosor, queridos, era o todo-poderoso do mundo daquela época. Ele era o soberano mais temido do mundo de então. Eu nem saberia te dizer exatamente hoje quem é a pessoa mais temida do nosso tempo em termos de poder. Não me arrisco a dizer isso. Hoje nós vivemos um mundo que carece de verdadeiros líderes, né? Mas Nabucodonosor o era naquele tempo, porque a Babilônia era a superpotência do mundo daquela época, pelo menos naquele tempo. Quem era Nabucodonosor como todo poderoso? Ele era um homem que um dia quis dar uma flor para sua esposa, e aí ele pensou assim: bom, eu vou dar uma flor só, eu não vou dar uma flor apenas, eu vou dar para ela um jardim. E aí ele manda construir para ela os jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo. Quem era Nabucodonosor? Todo-poderoso, que para cercar a cidade mandou construir muros altos e muros grossos, onde por cima daquele muro havia condições de passar duas carruagens, uma indo, a outra voltando, ou as duas indo no mesmo sentido. Esse era o grande rei Nabucodonosor, temido naquela época, e esses jovens tiveram essa grande oportunidade de servir ali e de viver a sua fé diante do soberano de então. E a partir do palácio, com todas as pessoas com quem eles conviviam e a quem eles testemunhavam, Deus deu a eles essa glória, esse privilégio. Mas nos corações deles havia humildade suficiente para entender que eles estavam ali como servos do Senhor e que Deus queria que a luz de Deus brilhasse naquele lugar a partir deles. Pois bem, queridos, eles permanecem fiéis. Eu quero dizer uma coisa para você: você não mora na rua onde você mora por mero acaso, porque você resolveu escolher morar naquela rua e naquela casa, naquele bairro, ou na cidade de Rio Claro. Não mora aqui por mero acaso, você mora aqui no bairro, na rua e na casa onde você mora, porque é ali que Deus resolveu colocar uma luz dele para brilhar naquele lugar com forte intensidade e mostrar para o mundo inteiro quem é Deus, a partir do lugar onde Deus te colocou. Você não trabalha onde você trabalha por casualidade. Você trabalha onde você trabalha porque Deus colocou você naquele lugar. Ele queria uma luz dele brilhando ali, naquela fábrica, naquela empresa, naquele hospital, naquele escritório.
um lugar onde a maioria do povo da igreja talvez nunca conseguisse chegar, e Deus resolveu colocar uma luz dele brilhando naquele lugar. Então ele colocou você lá, ele te preparou e colocou você lá. Às vezes a gente reclama do nosso emprego, às vezes a gente reclama do salário que a gente tem, e às vezes a gente não para observar que nós só estamos lá porque Deus quer que a luz dele brilhe naquele lugar a partir de nós. E a pergunta é: que tipo de luz nós temos sido para Deus, aonde Deus tem nos colocado? Nós precisamos ser mais gratos a Deus pelo seu cuidado na nossa vida. Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus está pensando em nós, é claro que Ele está pensando. Ele está cuidando de nós, é claro que Ele está cuidando. Mas acima de todas as coisas, Ele está nos usando, queridos, para que o nome dele seja conhecido por toda a terra. Nem sempre a gente vai poder falar muito como a gente gostaria, mas a cada segundo nós vamos poder viver o Evangelho para a glória de Deus, aonde Deus nos colocou. Então, pare de reclamar do emprego que você tem, e pare de reclamar do lugar onde você mora, se é que você reclama, e comece a entender a vontade de Deus para a sua vida. Comece a entender o testemunho da glória de Deus aonde você está, a partir do seu testemunho. Esses homens entenderam isso. Eles estão no reino da escravidão, mas eles não se queixam de Deus em momento nenhum. Para a gente caminhar para terminar, terceiro ponto, queridos, quando eu olho para a história desses homens com fidelidade acima de tudo, eu aprendo uma lição de fidelidade acima das terríveis pressões da vida. Fidelidade acima das terríveis pressões da vida. Quando nós olhamos para a história bíblica desses moços, nós nos deparamos com grandes pressões que esses moços experimentaram. Grandes pressões. Primeira delas, a tentativa de mudança completa da identidade deles. Quando eles chegam no reino da Babilônia, o rei ordena que sejam alterados os seus nomes. O rei ordena que lhes seja ensinada a língua dos caldeus. O rei ordena que lhes sejam ensinados os costumes e a cultura do reino da Babilônia, e inclusive a própria religiosidade, porque quando os seus nomes são trocados, eles recebem nomes de divindades babilônicas. Ali na Babilônia, eles não teriam toda a liberdade do cultivo da sua fé, mas eles permanecem fiéis a Deus. Eles são tentados, então eles recebem a pressão da tentativa da mudança completa da identidade deles. Eles recebem uma pressão na área alimentar. E eu fico olhando para isso nesse texto, porque a Bíblia diz que o rei ordenou que fosse dada a eles, durante um determinado período de 3 anos, a mesma alimentação que era servida na mesa do rei. Eu fico imaginando a cena. Imagina você no reino da Babilônia com um privilégio desse. É possível que a gente entendesse assim: graças a Deus, isso aqui é um privilégio dado pelo Senhor. Tem muito crente que entenderia exatamente assim: puxa vida, Deus me trouxe para o reino da escravidão, mas em contrapartida, Ele me dá o privilégio de eu comer da comida da mesa do rei diariamente, beber da bebida que o rei também bebe. Olha que privilégio, né? Você hoje até tiraria fotos e mandaria pelo WhatsApp, pelo Instagram, para os seus grupos e para os seus amigos todos, para que eles pudessem ver você assentado ali na sala de jantar do palácio do rei da Babilônia. Você faria questão de escrever isso para os seus amigos, e você receberia milhares de curtidas, e cada uma delas você se deliciaria. Puxa, fulano viu, ele já viu que eu estou aqui. Daniel não está preocupado com isso. O Daniel vira-se, ele e os seus amigos, eles se viram para o chefe da cozinha e dizem assim: nós queremos bater um papo com o Senhor. A gente sabe, né, que a comida do rei é muito gostosa e saborosa, o cardápio minuciosamente bem preparado diariamente, mas nós queremos fazer um pedido apenas.
E a gente pede que o Senhor considere com muito carinho o nosso pedido. Em vez de nós comermos toda essa comida saborosa, bonita, atraente aos olhos e consequentemente bom paladar, nós queremos comer legumes e nós queremos beber água. E o chefe da cozinha ficou muito preocupado, porque os outros moços ficariam mais fortes do que esses 4 moços de Deus naquele lugar. E ele ficou muito preocupado. Ele disse: olha, eu estou correndo risco se eu fizer isso. E aí Daniel disse: por 10 dias apenas, experimenta 10 dias. No final dos 10 dias a gente volta a conversar, o senhor continua a experiência ou não. E aí eu queria dizer para você qual é a cena que passa pela minha cabeça quando eu leio esse texto. Eu fico imaginando nós hoje, a gente sentado, eu e você sentados na mesa do rei da Babilônia, e de repente sai lá da cozinha aquele garçom finamente vestido, com toda a etiqueta e protocolo do palácio, muito bem treinado, com a bandeira, com 2 mãos, com uma só, não tem problema, e sai com aquele prato maravilhoso para chegar perto de todos e vir servindo um por um, e coloca o arroz ali, e coloca a salada aqui, e vem com a carne maravilhosa do rei da Babilônia, muito bem cheirosa e temperada e tudo mais. De repente chega para você e você diz assim: não agradeço, obrigado. E vai estranhar, e daqui a pouco vem outro trazendo para você aquele maravilhoso prato cheio de chuchu, cenoura, beterraba, giló, quiabo, e rúcula e tudo mais, legumes e verduras. Vamos colocar verdura aqui também para ajudar o Daniel na sua dieta santa, Então, e de repente a pessoa da frente olhando para o seu prato, e você não está nem aí para o prato dela, e ela pensando assim: esse camarada deve ser vegetariano, temos um vegetariano entre nós. Certo? Daniel vive a fé dele de maneira muito preciosa, sem se incomodar com quem está à sua volta. Isso até lhe oferece o privilégio de dividir um pouco com eles a fé que ele tem. A fé que ele tem. Será que tinha algum problema na comida do rei da Babilônia? Enquanto comida, nenhum. O problema estava na espiritualidade por trás dessa comida, porque os babilônios tinham mais do que um Deus para cada dia do ano, e lá no palácio do rei tinha um sacerdote que já ficava na cozinha para consagrar ao Deus daquele dia as comidas que saíam de lá. Se o Daniel come naquela circunstância, ele está dizendo nas entrelinhas para todos que ele concorda com toda a espiritualidade do rei e do reino da Babilônia. Então, em primeiro momento ele diz: não, eu vou manter a minha fé em Deus, e Deus vai me manter saudável comendo legumes e bebendo um copo duplo de água em cada refeição. Ele conhece o Deus em quem ele crê. No final dos 10 dias, eles estão mais fortes e mais robustos, e ficam os 3 anos comendo legumes e bebendo água. E no final dos 3, eles são os jovens escolhidos. Esses jovens sofrem pressão também, queridos, quanto à sua fé. Tanto os 3 amigos quanto Daniel. No capítulo 3, os 3 amigos de Daniel sofrem uma pressão quanto à sua fé tremendas, porque o rei da Babilônia quer ser adorado como Deus ou como semideus, e ele manda construir uma imagem enorme, de 30 côvados de altura, que vai ser colocada num dos campos, numa das praças principais. E ele chama a orquestra sinfônica da Babilônia para tocar, e a ordem é a seguinte: quando a orquestra tocar, todos deverão se curvar diante da imagem. E quando a orquestra toca, todos se curvam, menos 3. Ananias, Misael e Azarias não se prostram. E tem gente que se prostra, mas não se prostra para adorar. Se prostra e fica olhando meio de lado para ver se tem alguém em pé ou se não tem, e descobre que tem, e entrega para o rei, denuncia ao rei. E aqueles moços comparecem diante do rei, e o rei pergunta: é verdade tudo isso que eles estão dizendo? Eu vou dar uma segunda chance para vocês, voltem lá, a orquestra toca de novo, e aí vocês vão se ajoelhar.
Se vocês não se ajoelharem, eu vou mandar vocês serem jogados na fornalha superaquecida 7 vezes mais. A palavra de Deus diz que aqueles moços olham para o rei e dizem assim: rei, nem precisa dar uma segunda chance, porque nós não vamos nos curvar diante da imagem. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele vai nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Se não, nós estamos prontos a morrer por Ele. Olha que fé, queridos. Aí no capítulo 6, a gente tem um momento em que a fé de Daniel é tremendamente provada. Porque aquele homem agora é colocado como um dos 3 maiores de todo o reino da Pérsia. A Pérsia veio e dominou sobre a Babilônia. O rei da Pérsia agora é que domina, mas Daniel é mantido. E dentre as 127 províncias de todo o reino da Pérsia, há 3 homens, há 3 cabeças dominantes. E a Bíblia diz que Daniel é escolhido como uma dessas cabeças. Olha só que coisa. Deus permite que o servo dele vá para o reino da escravidão, e Deus permite que ele sirva como escravo, que como escravo ele sirva como um dos 3 mais poderosos do reino daquela época, do maior reino daquela época. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia diz que muita gente ficou com uma inveja tremenda de Daniel, porque tinha muita gente que queria o lugar de Daniel, e eles armaram uma estratégia para poder capturar Daniel, prendê-lo e até matá-lo. Eles queriam a morte daquele homem a qualquer custo. Então eles orientam o rei para assinar um decreto. E o decreto é que durante um tempo se deveria adorar tão somente o Deus do rei, nenhum outro Deus mais. Aí você lê Daniel 6:10 e se depara com um escrito fantástico da Escritura. A Bíblia diz para nós o seguinte, que Daniel foi para sua casa, e a palavra de Deus diz que costumeiramente ele, como sempre fazia, ele abriu as janelas da sua casa e ele se ajoelhou para orar a Deus, porque ele fazia isso pela manhã, e ele fazia isso à tarde, e ele fazia isso no início da noite. Daniel não começou a orar quando a barra apertou para ele, quando a dificuldade chegou, quando a pressão veio. Ele simplesmente continuou orando, porque ele já orava. E aí, queridos, a gente vai ver algumas coisas tremendas. A primeira delas é que Deus é poderoso para nos livrar das pressões da vida. Mas muitas vezes Ele não nos livra das pressões. Muitas vezes Ele nos livra no meio das pressões. Muitas vezes Ele não evita que os desafios, as pressões e as perseguições, dificuldades nos sobrevenham. Ele permite que elas venham, e Ele nos livra no meio delas. Por que isso, hein? Se Deus é tão poderoso, deixar a gente passar alguns apuros tremendos, uma fornalha de fogo ardente e a cova dos leões famintos? É para que fique muito evidente diante de toda a terra o poder do Deus em quem nós cremos e a quem nós servimos. Se a gente não passar por essas experiências, o mundo não vai conhecer o nosso Deus e nem a nossa fé. Tem muito crente reclamando de algumas situações difíceis, pelas quais ele passa, às vezes, por um curto espaço de tempo, reclamando tanto. E alguns até blasfemando, quando não entende que Deus está fazendo alguma coisa para que o nome dele seja conhecido.